Fala galera do mundo da NBA, eu sou Dudu Rocha e você é muito bem-vindo aqui no canal. Bem, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os destaques das primeiras 3 rodadas que aconteceram na NBA, alguns recordes que já foram quebrados, outras atuações boas e ruins, a gente tem bastante para começar nesse vídeo, então vem comigo. Vocês lembram do início da temporada, quando todo mundo falava que o Memphis ia surpreender e acabar em primeiro no Oeste porque tinha um timaço, tinha agora Marcus Smart, não tinha mais aquela pedra no sapato que era o Dillon Brooks, quando o Ja Morant voltasse da suspensão o time ia ser muito bom, e sim, quando o Ja voltar provavelmente vai ser muito bom, mas isso vão ser 25 rodadas para frente, no caso já passaram 3, então vão ser 22 rodadas daqui para frente, e eles vão ter que aguentar porque eles começaram 0 de 3, e nunca na história da NBA um time começou 0 de 3, acabou em primeiro na sua conferência. Ainda acho que sim, eles devem pegar playoffs, eles vão pegar playoffs. Não é de se esperar que eles comecem a temporada bem, mas com o desenrolar da temporada eles vão começar a jogar bem. Mas Derrick Rose devia estar jogando melhor ali, devia ganhar mais minutos, porque ele já provou que, mesmo com medo das lesões, ele ainda pode performar muito bem. O Marcus Smart não começou como deveria, o Jaren Jackson Jr. também veio um pouco abalado da Copa do Mundo e parece estar com medo de pegar rebotes. É só mudar o mindset daquele time que eles voltam a jogar bem. E falando do Dillon Brooks, agora no Houston Rockets, estão em 14º, só estão na frente, uma posição à frente porque ainda não perderam a terceira, estão 0 de 2. O Ime Udoka e o Fred VanVleet, esses jogadores não vão trazer vitórias para o Houston Rockets, que é um time culturalmente que não vem ganhando nos últimos anos, ou era freguês do Golden State, quando chegava lá com Chris Paul, com James Harden, e ninguém ganhava do Golden State naquela época, então não é muito culpa deles, porque eles tinham um time bom, e agora, sem esses jogadores, quando a sua segunda opção se chama Dillon Brooks, ou talvez até o Jalen Green, que não tem muito tempo de NBA ainda, não tem muita experiência, significa que seu time não vai alcançar grandes coisas, e eu acho que o Houston Rockets, diferente do Memphis, vai acabar ali no finalzinho da Conferência Oeste. Mas falando agora de Victor Wembanyama no Spurs, ele não é só o que a gente achava que ele ia ser, ele não só entrou na NBA e mostrou que é o que a gente achava que ele ia ser, mas provou que é muito mais que isso, porque ele já começou a temporada somando duplos, já começou fazendo 3 rebotes no último jogo, e não foram 3 rebotes simples, foi numa jogada ele pegou o rebote, não, 3 rebotes não, 3 tocos, numa jogada ele pegou o toco, pegou o próprio rebote do toco, foi lá e fez uma bola de 3. Na jogada seguinte, o Houston pediu um timeout, foram atacar o Wembanyama, o cara tentou enterrar em cima do Wembanyama, o Wembanyama deu um toco nele, ele pegou o próprio rebote, o cara que ia enterrar no Wembanyama, e depois o Wemby veio correndo e deu mais um toco nele, então era meio que, não, você não vai fazer o ponto em mim, eu que mando aqui. É um jogador que tem 2,24 m, com envergadura de 3,16 m, ali na paint, naquela área ali, você não vai fazer pontos nele, e na linha de 3, a gente viu naquela pré-temporada, aquele jogo de pré-temporada contra o Golden State, que é um time que abusa muito das bolas de 3, ele deu 3 tocos, se eu não me engano, na bola de 3, 2 no Wiggins, 1 no Klay Thompson, então tem que mudar aí o mindset, todos os times têm que aprender a jogar contra o Wembanyama, se a gente não quiser que o Wembanyama acabe pegando playoffs. Não é só um jogador que vai levar eles para lá, mas vai ter tipo aquele impacto que o LeBron teve, vai chegar e todo mundo vai ter que se adaptar. Eles conseguiram se adaptar no primeiro ano, mas o LeBron foi formando equipes e foi ganhando. Se isso acontecer com o Wembanyama, criarem uma equipe em volta dele, o que não é o que ele tem agora, se criasse uma equipe em volta dele hoje, ele ganhava a NBA, porque ele é muito dominante, ninguém sabe jogar contra ele ainda, e ninguém soube jogar contra ele, nem na França, nem na Copa do Mundo que ele jogou. Ele é bem diferente, não é um jogador que a gente vê todos os dias, assim como o Chet Holmgren, que com o OKC já somam 2 vitórias e nenhuma derrota. Tem o Shai Gilgeous-Alexander, tem o Josh Giddey, tem o Jalen Williams, são jogadores muito bons, jogadores que são muito novos, então o futuro lá em Oklahoma vai ser brilhante, porque são jogadores que não só são bons agora, mas se já são bons agora, vão ser melhor ainda, com experiência, aprendendo a jogar. O SGA, o Shai Gilgeous-Alexander, que é a cria do Chris Paul. Chris Paul, quando estava lá, ensinou tudo para ele, e agora indo do Chris Paul pro Golden State Warriors, o Jonathan Kuminga, que é uma joia que o Golden State tem, e eles têm que manter isso muito, porque o Chris Paul tá ali e tá ajudando muito o Golden State nessa questão de ser o maestro das jogadas. Eu já assisti os jogos do Golden State e eles estão vindo forte, é um time que
pode sim surpreender. A gente falava que eles não iam ter muita defesa, mas muito pelo contrário, eles estão defendendo muito melhor do que na última temporada. Na última temporada, acho que demorou 1 mês e meio para eles conseguirem a primeira vitória fora de casa. E nessa temporada, na primeira oportunidade contra o Kings, o Stephen Curry foi lá e fez 41 pontos e garantiu a primeira vitória logo no primeiro jogo fora de casa. E perderam o primeiro jogo contra o Phoenix, mas isso aí não, o Phoenix Suns é o Phoenix Suns, a gente tem que respeitar. Então, mesmo assim, mesmo ganhando a primeira partida, mesmo perdendo a primeira partida, é um time que a gente vai ter que respeitar daqui pra frente, porque Chris Paul armando para Stephen Curry e Klay Thompson correndo a quadra vai ser sempre uma ameaça, e o Draymond Green agora vai voltar, então o time vai estar completo. A gente tem que estar de olho aí nesse Golden State. E falando também do Suns, o Devin Booker e o Bradley Beal ainda não jogaram muito. O Kevin Durant fez um ótimo jogo contra o Lakers, de 39 pontos. Não passava muita bola, não teve uma percentagem muito boa, mas tentou bastante, levou o time até o máximo que dava. Mas falando daquele velho lá, o papai LeBron, o cara de 39 anos, ele decidiu a partida. Ele tem acho que ele não pode jogar certos minutos, ele não pode passar de 21, 22 minutos, e não foi o que aconteceu. Ele simplesmente não quis sair no último quarto e jogou os 12 minutos, e se ele não jogasse os 12 minutos, não tivesse feito 8 pontos no clutch, nos últimos 5 minutos ele fez 8 pontos e garantiu vitória pro Lakers. Então você não pode tirar a minutagem do LeBron James, isso não pode acontecer. E também um pequeno detalhe que aconteceu ali, que é Anthony Davis e Christian Wood, deu pra ver que tem alguma química ali. Então se eles jogarem com esse time mais alto, com o LeBron, com o Austin Reeves, com o D'Angelo Russell, Austin Reeves e D'Angelo Russell armando o jogo pro LeBron, pro Christian Wood e pro Anthony Davis, que é uma lineup bem alta em relação aos outros times da NBA, eu acho que o Lakers tem aí uma estratégia que eles podem usar, porque o Christian Wood é um bom jogador, mostrou isso no último jogo do Lakers. E agora indo lá pro leste, já volto pro oeste, mas indo pro leste, o Milwaukee Bucks é um time muito bom, não tenho o que dizer. Na primeira partida da temporada regular do Damian Lillard, ele fez 39 pontos na primeira partida. Fez mais que o Giannis, que fez um triplo-duplo de 21 pontos, mas ele fez mais pontos do que o Giannis. O Giannis já falou em entrevista que o time é dele. O Damian Lillard fala em todas as pausas que tem no treino, ele fala como é que eles têm que se adaptar para o jogo, como é que ele joga, como é que eles têm que se adaptar ao jogo dele e vice-versa. Ele faz várias perguntas, ele tá sempre com o treinador falando sobre o jogo. Então o Lillard está focado como nunca esteve antes para ganhar um campeonato. E com um time desse, eu acho que poucos times podem parar. Talvez o Celtics e o Heat sendo uma possível surpresa se eles passarem desse Milwaukee Bucks. Se, claro, o Milwaukee Bucks não jogar bem, porque eu acho que se eles jogarem bem não tem muito quem pare. Talvez no máximo o Phoenix Suns e o Denver Nuggets. Denver Nuggets esse que, claro, não tem como subestimar, porque acabaram de ganhar a NBA. E o Jokic já tá aí de novo, já fez triplo-duplo nas partidas que jogou nessa temporada. Foram só 2. Talvez ele até faça 82 triplos-duplos nessa temporada, se ele jogar todas as 82 partidas. É um jogador que foi presenteado com aquele corpo, ninguém não tem o que fazer. Ele é alto, ele é forte. Se alguém bater nele, a pessoa cai para trás e ele faz lá um ponto. Mesmo que seja feio, mesmo que seja desengonçado, é a maneira de jogar e dá certo. Ganhou um título por causa disso. Então não tem muito quem marque o Jokic hoje em dia. Também é um maestro, não tem como falar. Ele é um jogador que passa muito bem a bola. Um jogador que está aí disputando MVP nessa temporada. E MVP, falando de MVP, Luka Doncic. Não sei se vocês viram o que aconteceu do Luka Doncic no jogo contra o Brooklyn Nets. Ele fez 4 bolas de 3 nos últimos 6 minutos de partida. Inclusive um gancho, ele pegou a bola assim e jogou a bola bateu na tabela e entrou. Isso depois do cronômetro estourar, então foi um buzzer beater, que foi um gancho da linha de 3 e ele acertou. Ele nem teve reação na hora, ele comemorou mais a bola de 3 de antes, que ele estava totalmente equilibrado, arremessou e acertou, do que essa, que ele ficou meio, o que aconteceu, o que eu fiz? Nem ele sabe, nem a gente sabe. É um jogador totalmente fora da curva, mais um europeu, mais um jogador estrangeiro dominando a NBA. E se tem alguém para votar para MVP, eu votaria no Luka Doncic, se ele continuar jogando isso que ele está jogando. Eu votaria de novo no Nikola Jokic. Jason Tatum provavelmente também vai entrar nessa briga aí. Stephen Curry já tem 34 pontos de média nessa temporada, então é mais um para se considerar. Então a NBA está muito forte em estrelas e superestrelas. E o Doncic e o Kyrie Irving, que estão agora em primeiro na Conferência Oeste. Claro, a gente não pode levar muito em consideração nem o Memphis lá embaixo, nem o Doncic e o Dallas lá em cima, porque ainda está no início da temporada, só passaram 3 jogos e faltam 78 no caso.
Então muita coisa para acontecer ainda. Mas agora voltando para o assunto da Conferência Leste, que eu me perdi um pouco aqui falando do Oeste quando eu comecei a falar do Jokic. Voltando para o Boston Celtics, Jason Tatum, Jaylen Brown, Derrick White, Al Horford e a nova adição, as novas adições no caso, Jrue Holiday, que é um defensor nato, ele tem o que o Marcus Smart era, ele veio para representar, ele não foi só uma troca que eles perderam a defesa, eles chegaram com o Jrue Holiday, fizeram uma troca, o Jrue Holiday trouxe a mesma defesa do Marcus Smart, só que um pensamento muito mais ofensivo. Então um jogador que não, como o Boston Celtics não tinha aquele arremessador primário, aquele jogador que pega a bola e arremessa, no caso no máximo Derrick White, mas ele não estava sendo muito consistente naquela última série dos playoffs, então agora eles têm de novo, tem um armador ofensivo e um armador defensivo para possível matchups contra o Stephen Curry, contra o Kyrie Irving, contra jogadores que realmente são bons armadores. Então tem o Jrue Holiday e o líder em pontos do Boston Celtics nessa temporada não é o Jason Tatum, no caso é o Kristaps Porzingis, que é o melhor pivô arremessador de 3 que está na NBA por enquanto, até o Wembanyama começar a acertar aquelas bolas de 3 que a gente sabe que ele consegue acertar. 2, 3 temporadas no máximo, o Porzingis vai ficar um pouco mais velho e o Victor Wembanyama vai passar esse posto dele. E eu acho que se o Celtics, com o Kristaps Porzingis, Jrue Holiday, Jaylen Brown, Jason Tatum e Derrick White, fizerem o que fizeram na última temporada, não, fazendo essas adições, claro, eles ganhariam o NBA, eles passariam do Miami Heat e ganhariam do Nikola Jokic e o Denver Nuggets. Se fosse esse time de hoje, na final do ano passado, eles ganhavam, mas não era. Marcus Smart não é aquele jogador super ofensivo, e eles não tinham Kristaps Porzingis, ainda tinha o Robert Williams, que é um pouco inexperiente, que sofreu um pouco ali no garrafão pro Bam Adebayo. Então, sim, se fosse o time de hoje, eles ganhavam a NBA no ano passado, então vamos ver com times mais reforçados como é que vai funcionar com o Celtics agora. Mas falando do Miami Heat, que foi o time que o Boston perdeu, eles perderam 3 peças muito importantes e destaque para o Duncan Robinson, que foi um dos jogadores mais importantes. Também tem o Max Strus e o Gabe Vincent, mas esses jogadores saíram, que eram jogadores não draftados do Miami Heat. Infelizmente saíram, então o Miami Heat perdeu potência, perdeu força. Agora o Tyler Hero está saudável para o próximo playoff e eles falaram que eles não vão trocar o Tyler Hero, é tipo a jovem estrela, futura estrela do Miami Heat, então eles não vão trocar ele sobre nenhuma hipótese. Eles também têm o Jimmy Butler, Bam Adebayo, Kyle Lowry, ainda tem um time muito bom, mas perdeu aquela segunda unidade que quando entrava fazia bola de 3, enterrava na cabeça de todo mundo, aquela unidade que não era draftada, mas mesmo assim dava muito trabalho e quase ganhou o campeonato para eles. Mas eles ainda mantiveram o Caleb Martin, que é o jogador que ficou em segundo na votação para Conference Finals MVP no ano passado. Ele ficou em segundo para a votação contra o Celtics, quase pegou o Finals MVP da Conferência Leste do Jimmy Butler, que era merecidamente do Jimmy Butler, mas no jogo 2 e jogo 3 o jogo foi totalmente do Caleb Martin. Pena que no jogo 1 e no jogo 7 foi o Jimmy Butler que reinou ali. Senão, eu acho que o Caleb Martin realmente merecia, mas não vamos entrar nesse critério aqui agora, porque normalmente é a estrela que vai ganhar, não vai ser um jogador de segunda unidade. Mesmo assim, é NBA, não tem muito o que fazer. Assim como, por exemplo, os jogadores que mereciam ganhar Finals MVP em finais que perderam não ganharam, então não tem muito o que fazer. Quem ganha, que ganha, quem é a estrela que vai ganhar. Então, mesmo que você jogue muito bem, você tem que ser a estrela do seu time, senão você não vai ganhar o prêmio individual. Isso não concordo muito, mas é como é que é os Estados Unidos, como é que a NBA funciona lá daquele lado. Também tem um novo time que está ali no topo do leste, que é o Indiana Pacers. Eles estão lá porque fizeram mais pontos nos 2 jogos que jogaram. Então é engraçado ter um time com Miles Turner, Buddy Hield e Tyrese Haliburton em primeiro, naquele leste com tantos bons times, tanto o Celtics, tanto o Philadelphia, que perdeu o primeiro jogo, mas ganhou o segundo, com Embiid e Tyrese Maxey com mais de 65 pontos somados. E sem James Harden, que está fora de quadro por problemas pessoais. A mãe dele tá bem doente, então ele não pode jogar. Não é um problema, não é porque ele tá na balada. Dessa vez a gente tem que respeitar um pouco ele, sim. Mas quando ele voltar, talvez ele seja trocado pro Clippers, que já é piada nesse início de temporada. O Clippers contra o Utah Jazz lá na casa do Utah Jazz tiveram a última posse, levaram o game winner do Jordan Clarkson, claro, mas eles não sabiam que era game winner porque eles ainda tinham uma posse. Então, pra quem foi a última posse? Russell Westbrook. Como assim? Como é que a última posse vai pro Russell Westbrook num time que tem Paul George, Kawhi Leonard? Não faz muito sentido, mas tudo bem.
o Russell Westbrook pegou a bola, desenharam a jogada, ele pegou a bola no poste, fez o fadeaway, airball e acabou o jogo. Então tem até o lance do Kawhi vendo esse lance, ele caiu no chão gritando igual o LeBron quando aquela falta não foi marcada contra o Celtics, que foi um absurdo. É um absurdo uma jogada ser desenhada no final pro Russell Westbrook, então, coitados, tem que rever aí, o treinador tem que rever quem tem que ficar com a bola no final, porque claro, não é esse tipo de jogador. Mesmo que o Westbrook seja um bom jogador, esteja jogando bem e tenha encaixado nos Angeles Clippers, não é o tipo de jogador que vai ficar com a bola no final, é simplesmente isso. Isso aí é mais pro Kawhi e pro Paul George. E agora, eu acho que é isso em relação à Conferência Oeste. Já falei da maioria dos destaques dos times que estão lá, mas na Conferência Leste ainda tem um porém, que é o Detroit Pistons em quinto, porque, por exemplo, Miami Heat e alguns times que deveriam estar lá em cima não estão lá em cima, mas quem está lá em cima é o Detroit Pistons, com Cade Cunningham, tendo mais de 25 pontos de média, que é um jogador que estava machucado na última temporada, e eles conseguiram Ausar Thompson, com aquela escolha que eles tiveram sendo o último time, o time com o pior recorde da NBA, eles ainda pegaram a quinta escolha, então não valeu muito a pena. O Cade Cunningham voltou agora, está com o Ausar Thompson, já pegaram 2 vitórias, e poderiam estar em primeiro se tivesse marcado a quantidade de pontos certa, ainda não marcaram, e eu acho que é a mesma coisa do Memphis, só estão ali porque início de temporada deu certo os primeiros 2 jogos, mas os próximos 15 eles provavelmente vão perder 7, vão perder 8 no mínimo. Não é um time que vai estar ali no topo da Conferência Leste. Conferência Leste é a que mais, por exemplo, o Brooklyn Nets ainda pode subir, o Raptors, o Chicago Bulls podem pegar playoff, sem ser aqueles 4 times que eu já falei, que é o Philadelphia, o Milwaukee, o Boston e o Miami, que estão definidamente no top 4. Tem outros times que podem buscar o top 5, o top 6 e o play-in e que podem passar. Como eu já falei do Chicago Bulls, agora vamos para o Chicago Bulls, que na primeira partida do Chicago Bulls, aconteceu lá uma confusão, que eles perderam o jogo e todos os jogadores pediram para o técnico sair do vestiário para eles poderem conversar entre eles. E isso foi acumulando, começaram a discutir ali dentro do vestiário sem o treinador ali dentro, que não podia fazer nada, discutiram no vestiário e funcionou mais ou menos, porque no jogo contra o Raptors, o seguinte jogo que eles tiveram, eles quase perderam, o DeMar DeRozan perdeu muitos lances livres que não deveria ter perdido, mas no final, no último segundo, estava lá o calvo, o Alex Caruso, o melhor calvo da história da NBA, o melhor careca da história da NBA, passou a bola para ele ali na zona morta, arremessou de 3, acabou o jogo, o Chicago Bulls ganhou, e agora fez mais uma derrota com o Chicago Bulls horrível na defesa, simplesmente não conseguiam fazer nada na defesa, levaram de novo mais de 20 pontos, com o Zach LaVine ainda fazendo 51 pontos, então alguma coisa tem que mudar, porque você não pode ganhar um jogo na cagada, sendo o Caruso fazendo uma bola de 3 no último segundo, quando o DeMar DeRozan devia ter acabado o jogo há muito tempo. Então era para o Chicago Bulls estar 0 de 3, mas eles estão 1 de 2 por algum milagre do Caruso. Quando o Zach LaVine fez 51 pontos, ele estava com uma expressão não muito feliz ali. Talvez seja a hora desses 3 jogadores, assim como fizeram ali o Bradley Beal, o Porzingis, eles saíram do Washington, e esses 3 jogadores, Vucevic, o Zach LaVine e o DeMar DeRozan, têm que trocar de time. Se o DeRozan sair do Chicago Bulls, provavelmente é pro Lakers, ele é muito amigo do LeBron. Se o LaVine sair, ele provavelmente vai pro Timberwolves, que é o time que acolheu ele. E talvez o Vucevic, que pode sair e ir pro Orlando Magic, reforçaria mais ainda o Magic. Poderia ser mais um jogador ali para jogar na paint com o Paulo Banqueiro. O Magic agora que tá com um time muito bom, tá ali na zona de playoff, mas é a mesma coisa, tá início da temporada. Então é isso, é tudo muito confuso nesse início de temporada. Os jogadores, alguns que deviam estar performando bem, como o Trae Young, ele tá com 16% de aproveitamento na linha de 3, o que é um jogador que na temporada passada, da última temporada retrasada, ficou em segundo em percentagem de bolas de 3, então não faz muito sentido. Ele já tem uma média de mais de 10 assistências por jogo, mas os pontos não estão encaixando. Então o Trae Young não está jogando bem, o Luka Doncic está jogando outro nível de jogo, o Wembanyama está surpreendendo mais do que a gente achava que ia surpreender. Todo mundo falando um pouco de pé no chão, porque talvez ele não seja tudo isso. Ele não jogou bem na Summer League, realmente não jogou bem na Summer League, mas está aí já com 15 pontos de média, mais de 10 rebotes de média, já está colecionando quase 10 tocos em 2 partidas. Então a gente tem que tomar cuidado com ele, também com o Chet Holmgren, que teve 7 tocos no último jogo. É um jogador exatamente mesma build do Wembanyama.
Então é isso. O Golden State talvez possa surpreender. O Chicago Bulls tem muito para melhorar ainda. O Milwaukee Bucks talvez já tenha o título na mão. É só garantir, porque tem um time muito bom e o melhor time da NBA. O Phoenix Suns tem que ter o Devin Booker e o Bradley Beal saudáveis, que não estão agora. E o Denver Nuggets é um time que a gente tem que estar sempre de olho. Por enquanto é isso, nessa primeira análise dos primeiros pensamentos que a gente vai ter aqui na NBA, que eu vou passar aqui para vocês. Me diz aí o que vocês acharam, alguma coisa que você concorde, alguma coisa que você discorde, alguma coisa que talvez eu tenha esquecido, um time que merece mais destaque. Escreve aí nos comentários que eu vou ler, eu vou responder e talvez no próximo vídeo eu fale. Muito obrigado por ter ficado aqui até agora, deixa o like, se inscreve no canal, isso ajuda muito e valeu!